Boa noite! É um prazer estar com vocês aqui de novo. E a pergunta que eu vou te fazer hoje é: você prefere que seu filho tenha febre pela vacina ou pela doença? Pela meningite? Pelo sarampo? Você prefere que ele sinta dor na perna ou que ele fique paralítico pela polio? Parece cruel ter que responder essas perguntas, não é mesmo? Mas elas são de extrema importância. A gente sabe da importância que as vacinas têm. A gente sabe do peso que essas doenças causam em todas as situações. As vacinas, elas são extremamente necessárias e importantes para garantir a vida e a qualidade de vida das nossas crianças. Não é à toa que, por causa desses movimentos anti-vacinas, dos receios de alguns pais em relação à questão das vacinas, a gente está aí com o retorno de várias doenças que são completamente preveníveis. O surto de sarampo que está acontecendo, principalmente no estado de São Paulo, é uma tristeza. Era uma doença que estava erradicada. Ela não existia no nosso país há 10 anos. E aí a gente está tendo vários casos já e até com mortes. Mas o nosso foco hoje é falar para vocês quais são as principais reações vacinais e qual a ansiedade que elas podem gerar em vocês. Eu quero que vocês compartilhem e deixem aí as suas experiências para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar alinhando e para que eu possa acalmar o coração de vocês em relação a isso. As vacinas, elas podem ter reação sim. Mas por que que isso acontece? Porque algumas delas são feitas de vírus inativados ou enfraquecidos. E algumas outras vacinas são feitas de partes de bactérias. Esses tipos de vacinas, eles provocam uma reação do nosso organismo, do organismo da criança, contra aquele antígeno, né? Que a gente fala, ou o vírus, ou a bactéria, ou a parte deles. Então, na verdade, a maior parte das reações que ocorre é por causa da resposta do nosso organismo em reação à vacina. É a resposta do organismo da criança em reação à vacina. Isso mostra que ele está produzindo anticorpos. Inclusive, uma das dúvidas que deixaram lá na chamada da live, que eu achei muito interessante, foi a seguinte: quer dizer então que se meu filho não tem reação à vacina, ele não está imunizado, ele não produziu anticorpos, ele não está protegido. Tá, gente. Como eu falei, isso depende do organismo de cada pessoa. Tem pessoas que respondem de formas diferentes aos mesmos antígenos. Então, eu posso ter febre por causa de uma vacina e outra pessoa pode não ter febre em reação à mesma vacina. Ficou bem claro isso? É muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Eu já tô vendo aqui algumas perguntas. Quero dizer oi pra vocês, né? A Gisele tá lá no canal do YouTube. Quem mais tá lá no YouTube, dá um tchau pra eu ver vocês e falar. A Gislaine tá dando oi, a Thaís, a Rayane. A Rayane, o Rigote, Maria de Fátima. A Rayane até perguntou aqui se tem diferenças entre reações da vacina particular para a vacina fornecida pelo SUS. Dizem que a particular não tem reações. Já vamos falar sobre isso. Se eu esquecer, Rayane, você me lembra já, tá bom? Por quê? Primeiro, eu quero mostrar para vocês as principais reações que podem acontecer. A mais temida e que é a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a febre. Né? A vilã da febre, coitada. Então, assim, gente, como eu disse, a febre ela é uma resposta do nosso organismo, do organismo da criança, em relação àquela vacina. Então, ela é esperada que aconteça. Ela é uma reação comum. Ela não é o que a gente chama, assim, de efeito adverso grave, tá? Quando a gente fala de reação vacinal, de efeito adverso, a gente está falando de coisas que são sabidamente relacionadas à vacina. Então, para eu conseguir estabelecer isso,
eu tenho que ter um nexo, eu tenho que ter uma linha temporal entre a aplicação da vacina e o início dos sintomas. Por exemplo, se uma criança começou a apresentar um estado febril pela manhã e recebeu a vacina à tarde, aquela febre não tem nada a ver com a vacina. Ou se a criança recebeu a vacina há 2 semanas e agora ela começou a ter febre, dependendo do tipo de vacina, também não vai ter nada a ver, entenderam? Então é muito importante que a gente estabeleça essa relação temporal entre a aplicação da vacina, o tipo de vacina, porque cada vacina ela pode apresentar reações diferentes, que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, olha aqui. As reações mais comuns das vacinas em bebês. A BCG, que é aquela aplicada logo ao nascimento, o mais comum que ela pode apresentar é dor local, tá? Então a criança ela vai ter aí um endurecimento, uma nodulação local, com dor por causa daquela aplicação. A hepatite B, ela já pode apresentar dor, febre, irritabilidade e endurecimento da região. Mas não é comum que ela apresente isso em recém-nascidos, justamente porque eles não têm uma resposta imunológica ainda preparada para estar desenvolvendo essas reações nesse primeiro momento, tá, gente? A tríplice bacteriana, que é aquela vacina que é dada logo, né, com 2 meses, ela, sim, ela pode apresentar dor, febre e vermelhidão local, tá? A hemófilos influenza tipo B, dor, febre, irritabilidade, vermelhidão, e a pneumo conjugada, dor, febre, irritabilidade, falta de apetite, vermelhidão e endurecimento da região. Então, assim, quando a gente fala sobre dor, a gente vai saber, não é aquela dor logo quando aplica a vacina que a criança chora. Aquilo lá é instintivo, tá? É lógico que a criança vai apresentar a dor da picada, vai sentir o ardidinho. A gente tem até alguns métodos já para diminuir esse desconforto da aplicação, né? Algumas clínicas particulares, elas já usam de dispositivos que enganam o nosso sistema neurológico aí para que na hora da vacina a criança não sinta dor, tá? Queria dar boa noite aí pra Kika, pra Maria de Fátima, que estão vendo pelo YouTube, o Osmir. Então, assim, essa dor que acontece na hora, ela é esperada, mas ela passa. Quando a gente fala de dor em relação à reação vacinal, é aquela dor que a criança tá chorando, tá desconfortável, e às vezes ela pode até apresentar aquela tendência a segurar o bracinho, né? O bracinho ou a coxinha onde é aplicada, dependendo do tipo de vacina, elas são aplicadas em locais diferentes. Então, até assim, a diminuir a movimentação daquele membro em que a vacina foi aplicada. O endurecimento, ele é muito comum de acontecer. Muitas mães ficam bravas, às vezes, falando que foi erro na aplicação da vacina. Não, gente. O endurecimento, ele é uma reação local, né? Um processo inflamatório contra aquele antígeno que foi aplicado ali. As reações que acontecem por erro de aplicação, elas geralmente têm hematomas, têm complicações, não é aquele endurecimento. Então, assim, para dor, pode dar o analgésico, tá? Depois da aplicação da vacina. Um ponto muito importante também, aquela questão de eu vou dar o paracetamol antes da vacina para prevenir a dor e a febre. Não. Os estudos já mostraram que a administração de antitérmicos e analgésicos antes da aplicação da vacina, com exceção da vacina da meningite B, contra a meningite B, ela diminui o efeito da vacina. Então, a gente está diminuindo a resposta imunológica e provavelmente a efetividade dessa vacina. Então, a gente só vai administrar o analgésico ou o antitérmico se a criança realmente tiver com sintomas após a aplicação da vacina, tá? A febre, como eu já falei pra vocês na outra live, quem não assistiu, assista. Ela é aquela temperatura corporal que tá acima de 37,8. Então, se a criança tá muito desconfortada, tá com dor, tá com febre, pode medicar, tá certo? Outras reações vacinais, a questão do endurecimento, né, local. Até
o terceiro dia após a aplicação da vacina, você pode estar aplicando compressas geladas sem medo, tá? Uns 15 minutos, várias vezes ao dia, que eles ajudam a diminuir esse desconforto, essa reação inflamatória local, que é esperada e está perfeitamente dentro do normal. Muitas mães deixam de vacinar os filhos com medo dessas reações. Gente, eu sei que é ruim a gente ver o nosso filho aí sentindo dor ou com algum desconforto. Mas pensem em como vocês vão se sentir se ele morrer ou ele tiver qualquer sequela por causa de uma doença que era prevenível e vocês não deram a vacina por medo dessas reações. Estão vendo o quanto que é chocante isso? O quanto que é importante a gente parar para refletir, tá? Nesse outro quadrinho que eu coloquei, deixa eu vir aqui pro ladinho agora. Gente, a gente tá melhorando essa questão da imagem aí. Então, aos poucos, a gente vai... Quer dizer, cada coisa na sua hora. O hemófilos influenza, igual eu falei. Dor, febre, irritabilidade, vermelhidão. O rotavírus, que ele é muito temido também, né? A vacina. Que muitas vezes ela pode ser administrada pela boquinha também. Ela pode causar perda de apetite, diarreia, tá, gente? Até 2 semanas depois da aplicação da vacina. Por isso que eu falo, é muito importante vocês sempre lembrarem. Oi, Nani, quero dar um oi aí pra Nani Rabelo, tá no YouTube também. Vocês sempre lembrarem, quando acontecer algum sintoma desse, qual a data de aplicação da vacina e tá levando a caderneta pro pediatra ou no pronto-socorro, se for o caso, se não conseguir essa consulta com o pediatra, pra gente tá podendo estabelecer esse nexo temporal aí, pra saber se é uma reação que tá acontecendo de algumas das vacinas que foram aplicadas, ou se é uma coisa, um sintoma que a gente já descarta que seja por causa da vacina, tá? Como eu falei, a polio, né, que ela pode causar dor, febre, vermelhidão, também endurecimento da região, a meningo conjugada e a meningo B. Como eu disse antes, a meningo B é uma das únicas vacinas que a gente já orienta, já pode ser orientado, que a gente administre o analgésico ou antitérmico antes da aplicação, porque ela realmente causa muita reação. E especificamente nessa vacina, os estudos mostraram que essa administração ela não diminui a eficácia da vacina. A meningo B e a meningo ACWY, elas são vacinas que atualmente, para as crianças hoje, elas só estão disponíveis na rede privada. E eu vou aproveitar aqui um gancho, fugindo um pouco do assunto, para fazer um adendo para vocês, que eu quero deixar bem claro. Não vejam as vacinas como gasto. Não achem caro. A gente gasta com tanta coisa, com tanta besteira, né? Se a gente for botar na ponta do papel, as vacinas, principalmente a meningite B e a CWY, elas são investimento que você está fazendo na saúde da sua criança. Porque elas são doenças que têm uma alta mortalidade, elas matam muito e elas deixam muitas sequelas. Então é muito difícil, porque a evolução delas é muito rápida. E mesmo que você reconheça os sinais e leve rápido, o antibiótico seja começado rápido, ainda assim a gente tem uma chance de óbito muito grande, uma chance de morte muito grande, tá? Vou começar a responder. Eba, que eu adoro live assim, cheias de perguntas, né? A Rayane, então, ela tá perguntando se tem diferenças entre as reações da vacina particular para a vacina fornecida pelo SUS. Porque dizem que a particular a criança não tem reações. Rayane, é o seguinte, algumas vacinas fornecidas pelo SUS, como eu falei, eles têm um componente celular, tá? E na rede particular, a gente tem disponível a vacina acelular, que é o componente do pertussis que causa mais reação. Então, por isso que, às vezes, quando as crianças têm reações graves no SUS a esse componente, tá? O componente celular que tá na tríplice, ela tem a indicação de receber a celular no centro de vacinas especiais. Então, a gente faz a solicitação e ela pode receber pela rede pública essa vacina que, de praxe, só tá disponível na rede privada, tá? Quais seriam as reações graves? Episódio hipotônico hiporresponsivo,
nome grande, né? Parece um xingamento. Mas é como se a criança desfalecesse. Ela fica literalmente, ela desmaia e ela não responde. É um episódio que ele tem uma curta duração, mas é realmente desesperador para a mãe. Então, se acontecer o episódio hipotônico hiperresponsivo ou reações graves, outras reações graves às vacinas, vai ser indicação de dar essa e de ir para o centro especial, tá? Eu espero ter respondido sua dúvida, era isso. A gente tem outras diferenças também entre as vacinas da rede pública e da rede privada, mas isso em questão é assunto para outra live. Especificamente em reação, sua pergunta foi incrível. Tem diferença por causa dessa questão, que na tríplice a gente tem a vacina disponível na rede privada em todas as doses, o tipo acelular, que ela provoca menos reação, tá? Porque ela diminui, ela provoca menos resposta imunológica. Tem até alguns estudos que mostram que isso pode diminuir aí na efetividade da vacina. Mas a gente tem as campanhas, tem tudo, tem os reforços, então é uma coisa que não é muito considerável não, tá? A Juliana tá falando aqui que amanhã a filha dela vai tomar 3, porém a pentavalente vai ficar pendente. Quanto tempo a criança tem que tomar a vacina? Juliana, é o seguinte, dependendo do tipo de... Quais são as outras vacinas que sua filha vai tomar... Isso também foge um pouquinho do assunto da nossa live, mas eu vou responder aqui porque é legal. A gente tem que dar um intervalo, mas dependendo se elas são de vírus vivos, inativados, tá? Então, assim, de praxe, o ideal é que todas as vacinas sejam realizadas no mesmo dia. Converse lá no seu posto de saúde ou na clínica que você vai administrar essas vacinas e pergunta qual que é o intervalo que ela vai ter que receber a penta com as outras vacinas que ela irá receber, tá certo? Às vezes 15, 30 dias ou às vezes não tem necessidade, mas depende de quais são essas outras 3 vacinas que ela irá receber. A Gislaine tá aqui. Suspeita de APLV, pode tomar vacina de 2 meses? É verdade que ela piora ou provoca a APLV em bebês após ser tomada? De qual vacina específica você tá falando, Gislaine? Porque com 2 meses a gente tem aí a hepatite B, a tríplice, a rotavírus, né? Então, a gente precisa saber qual vacina específica você está perguntando. De modo geral, tá? Eu vou explicar aqui de modo geral para ficar mais fácil para todo mundo entender. A alergia à proteína do leite de vaca, algumas vacinas podem ter componentes, podem ter proteínas do leite de vaca, tá? Então, isso depende muito do laboratório fabricante da vacina. Então, isso é uma coisa que tem que checar. Se a criança tem uma alergia não IgE mediada, ou seja, aquelas reações que só são intestinais, vômito e tudo, não contraindica a vacina. A não ser que ela tenha reações graves, IgEs mediadas, com riscos de anafilaxia, né, consideradas graves. Então, nessas crianças que têm reações IgE mediadas, tem que checar qual é o laboratório que está disponibilizando a vacina, se essa vacina tem os componentes e aí entrar em contato. Se não for possível a substituição do laboratório ou da vacina, porque às vezes no CRI, que é isso que eu falei, nos centros de vacinações especiais, eles têm uma alternativa. Se não for disponível, ainda assim é recomendado que a vacina seja administrada. Mas nesse caso em específico, em um centro, né, a nível hospitalar, que tenha suporte para caso a criança tenha reação alérgica, ela já ser medicada. Entenderam quanto o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles priorizam a vacinação? Mesmo que a criança tenha alergia, se não for disponível, não for possível a troca do laboratório ou a aplicação de outra vacina que não tenha, mesmo assim, é orientada que a criança receba a vacina, mas em um centro preparado para que, se ocorra reação, ela seja medicada e esteja monitorizada a tempo, tá? A Flávia tá dando um oi. Oi, Flávia, tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente. A Luciana tá assistindo. Oi, Lu! A Juliana tá comentando, Camila, Adonis, Alessandra. Gente, boa noite aí para todo mundo. A outra pergunta que faz parte da questão da Gislaine, que ela perguntou assim,
se é verdade que ela piora ou provoca a PLV em bebês após ser tomada. Gislaine, se a criança tem alergia e ela toma vacina, ela pode apresentar reações, mas não vai piorar a alergia que ela já tem. Tipo, não vai deixar a alergia no nível mais grave, tá? Alguns estudos relacionam aí a questão da vacina do rotavírus com alergia à proteína do leite de vaca. Só que não ficou claro ainda o seguinte: se essa criança já ia ter alergia ao leite de vaca e por causa da agressão intestinal ela desencadeou os sintomas mais rápido ou se realmente vai assim. De modo geral, a gente não vê muito essa relação na prática. A gente realmente vê alguns sintomas mais, como que eu vou falar, um pouco mais expressivos naquelas crianças que já têm algum quadro intestinal, mas não contraindica a vacina, tá, gente? Isso que eu quero que deixe bem claro aqui pra vocês. Não é pra contraindicar essa questão das vacinas nessas situações. Eu quero... A gente tem aí também as reações graves, né? Quais seriam essas reações graves? Por exemplo, a BCG, que geralmente deixa só a marquinha no braço. Ela pode apresentar nodulações, aquelas ínguas maiores, né? Ou aqueles abscessos quentes ou frios. Então, se esses casos acontecerem, gente, sempre que for suspeita de uma reação adversa grave em reação à vacina, você tem que procurar o posto de saúde para aquela reação ser notificada. E aí eles vão instituir o tratamento adequado para aquela criança, tá? Como eu falei, a irritabilidade, o choro, a falta de apetite, elas são reações esperadas. Então eu não quero que vocês deixem de aplicar as vacinas por causa dessas reações, tá? São reações leves, são reações que a gente consegue controlar, são reações que a gente consegue medicar. E por mais que seja aflitivo ver o filho doente, eu garanto pra vocês que é muito mais aflitivo ver eles doentes pela doença, né? Ver eles enjoadinhos pela vacina ou doentes pela doença, tá? Eu queria falar um pouquinho, eu só vou procurar aqui pra ver se eu consigo mostrar o material pra vocês. A gente sempre, o que a gente sempre investiga, mesmo que a gente depois descarte de ter sido relacionada por causa da vacina. Convulsão, anafilaxia, choro persistente por mais que 3 horas, né? O choro que a gente fala que é persistente. O episódio hipotônico hiporresponsivo, uma púrpura, outros eventos graves ou inusitados, aquela criança que vai bem e tomou a vacina e aconteceu alguma coisa inesperada com ela, tá? Por quê? A gente investiga, pede exames, porque pode até não ter sido causado pela vacina. Vocês entenderam? Pode ter sido uma coincidência. Já aconteceu casos de paciente meu ter recebido a vacina, deu a febre da vacina 1, 2 dias. No 3º dia a febre mudou de padrão, veio uma febre mais alta, a criança caiu, a mãe achar, e eu falar assim, não mãe, ó, agora é hora, marca a consulta lá, vamos olhar. E aí a gente olhar e ele tá com algum outro quadro, infecção de ouvido ou alguma outra situação assim. Porque infelizmente, gente, as nossas crianças, elas estão lá expostas, né? Irmãos que vão pra escola, então elas podem ter outros quadros. Então a gente tem que saber muito bem e ter essa tranquilidade de lidar de quando é uma febre da vacina e quando desconfiar que não é, por exemplo. Então, se a criança tá com aquela febre, 1, 2 dias, tá vindo uma temperatura X, com exceção da meningo B, que vem sempre mais alta. E, de repente, essa febre mudou de padrão, ou a criança caiu o estado geral do que ela tava. Ela só tava irritadinha, sem apetite, ela ficou bem prostradinha, bem molinha. Opa, será que é da vacina mesmo? Será que não tá acontecendo outra coisa? Ah, mas a vacina baixou a imunidade e ele pegou outra coisa. Não, tá? Muito pelo contrário. A vacina, ela aumenta a imunidade. Ela faz com que seu corpo produza anticorpos, tá? A gente teve aí uma queda importantíssima das infecções de ouvido, das infecções de garganta, principalmente em creches, depois que a gente instituiu a vacina contra o pneumococo 10, que era uma causa importante de vírus, de bactéria que causavam essas infecções. Tanto que a tendência dos últimos anos é até mudar o padrão.
As infecções que a gente tem hoje, elas raramente elas acontecem por causa dele. Entenderam a importância? Então, assim, a sua criança já ia apresentar aqueles sintomas independente de ter sido vacinada ou não, tá? Daquela doença em específico. Não tem relação com a vacina. Inclusive, as vacinas são indicadas em pacientes que estão desnutridos, em pacientes internados, tá? Só tem contraindicação algumas vacinas celulares, né, de vírus vivos ou bactérias vivas mais enfraquecidas, em imunocomprometidos, né? São aqueles pacientes que não estão no estado normal deles de imunidade, né? Ou por uso crônico de corticoide. Não é aquele uso, usou 3 dias, parou, usou 5 dias, parou. Não, é aquela pessoa que tá usando corticoide todo dia, sem pular né, em dose imunossupressora há X meses, dependendo do quadro da dose, tá bom? Então, isso que fique bem claro. Vamos ver, mais comentários aqui, ó. A Gislaine tá falando que a primeira filha dela teve reação alérgica e só pôde tomar a celular. Ela desmaiou 30 minutos após a vacina. Não, Gislaine, não foi o episódio hipotônico e hiporresponsivo que ela teve? Tenta ver isso aí, porque a reação alérgica grave, ela é anafilaxia. Então, ela teria outros sintomas que não seja só o desmaio. Pode acontecer, mas eu acho que o que ela teve foi justamente o que a gente estava falando do episódio hipotônico hiporresponsivo. E ele é indicação da vacina celular, não é a PLV, entendeu? Então, é só pegar esse gancho aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Que eu acompanho pelo celular os comentários de vocês, então fica às vezes meio difícil. Então, vou fazer um apanhado geral, tá? Vamos lá. Episódios esperados, reações vacinais esperadas que não contraindicam a vacinação, que não é para deixar de vacinar por isso. Febre, irritabilidade, diarreia, vômito, dor local, nodulação, endurecimento, uma irritação local no local da vacina. São reações esperadas, reações que a gente sabe controlar, que a gente consegue controlar e são as mais comuns. As vacinas, essas outras reações que a gente falou que têm efeitos adversos graves, elas são raríssimas. Elas são 0,00000000000%, tá? Então, assim, não deixem de vacinar seus filhos com medo das reações. Eu falei no começo e vou falar agora. Eu garanto a vocês que, como pais, vocês nunca se perdoariam por perder seus filhos por medo de vacinar, né? E depois eles contraírem a doença e morrerem por conta dela. O sarampo não tem tratamento. A meningite tem tratamento, mas mesmo assim é difícil. A maioria das crianças fica com sequelas. O mais importante, mães, acalentem seus filhos. Tenham paciência com eles, porque eles vão ficar mais irritadinhos do que o normal. Não fala assim eu vou mandar fulano levar porque eu não quero ver ele chorando. Não! É o momento que ele precisa de você. Aquela é a hora da gente ser adulto e falar assim, eu tenho que ser forte. Não fala pra ele que a vacina não vai doer. Desde pequenininho, vai doer. Mas é o que eu chamo de a picadinha do amor. É aquela dor necessária para que você fique protegido, não tenha que ir para o hospital por causa dessa doença que nós estamos te levando para proteger e que pode deixar a mamãe sem você. Explique para ele, acalente ele. Para aquelas mães que ainda amamentam, a amamentação ela pode diminuir a dor da vacina. Então coloca seu filho para amamentar na hora que ele vai receber a vacina, enquanto a enfermeira ou a técnica vai aplicar essa vacina. Isso ajuda muito. A gente tem várias medidas, né, de alívio para dor que não sejam medicamentosas. E a gente pode lançar a mão de várias delas, tá? Eu espero ter ajudado vocês, tirado as suas dúvidas. Amei a participação de vocês na live hoje. Deixem seus comentários, compartilhem, marquem aquelas amigas, os pais que possam se interessar. Assinem nossa lista de e-mail, curtam nossa página. Vou deixar aqui para vocês
Um beijo e até quarta-feira. Tô esperando vocês lá.